E aí pessoal, meu nome é Sérgio Bigi, sou técnico de segurança do trabalho e também sou blog e youtuber. Trazendo dessa vez a NR7 dentro da playlist de normas regulamentadoras comentadas no YouTube, que é uma série de vídeos que foi criado para fazer a apresentação aí das normas regulamentadoras, mas de forma toda ela comentada em cada item e subitem da norma, assim como seus anexos e outros. Referente a cada norma, mas feita de forma individualizada. Ao todo já foram publicadas 6 normas no canal. A gente está publicando, eu estou publicando agora a NR7. Estou falando eu agora porque acabei alterando o nome do canal de Portal SMS para meu nome, Sérgio. Basicamente esse é um canal que eu criei e que foi de forma individualizada. Eu não tenho suporte, não tenho ajuda de ninguém para estar fazendo esses vídeos, tanto esse conteúdo como os demais que são apresentados lá. Então é estratégico essa mudança de nome aí do canal, mas o trabalho basicamente é o mesmo. Sem muitas delongas, trazendo aí o item 7.1 do objetivo. Então o item 7.1.1, que basicamente é o primeiro subitem do grupo 7.1 objetivo, diz que esta norma regulamentadora NR7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores. Então, basicamente, o que esse subitem quer dizer? Ele me fala quem é obrigatório, ou seja, quais são os agentes que são obrigatórios, em que condições essa obrigatoriedade existe, e quais os objetivos e qual é o objetivo do PCMSO, desta NR, que é a NR7. Então vamos lá, para uma analogia. O PCMSO é obrigatório sua elaboração e implementação por parte de quem? Empregadores e instituições. Em que condição? Que admitam trabalhadores como empregados, independente da quantidade e do grau de risco. O objetivo do PCMSO é de quê? É de promover e preservar a saúde de todos os seus trabalhadores. Então, duas palavras eu também extraí desse subitem, que são as palavras implementar e promover. Bom, o que a NR7 ela quer implementar? Ela diz que é obrigatório implementar o PCMSO. Mas o que é implementar? Implementar é executar, colocar em execução ou prática, diferente do que é elaborar. Elaborar você cria, mas para implementar, basicamente eu estou executando o que foi criado. Então a implementação é você pegar o PCMSO que foi criado e colocar ele em prática. Então isso é implementar. Bom, o que é promover? Ele fala em promover referente à preservação da saúde. Mas como é que eu promovo a saúde? Colocando em evidência, impulsionando. E como é que eu faço isso na prática? Fazendo campanhas, criando programas, implementando programas, realmente fazendo com que a preservação da saúde do trabalhador ele seja impulsionado, ele seja colocado em evidência. Então, acho que está bem definido, bem elucidado aí a interpretação desse item, desse subitem da NR7. Ainda do objetivo, item 7.1.2. Esta norma estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Bom, a NR7 orienta quanto aos parâmetros e diretrizes para executar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Estes podem ser maiores, contemplando suas ações em acordo coletivo ou convenção coletiva imputados por uma negociação coletiva. Então, o que basicamente esse item quer dizer? Que a NR estabeleceu parâmetros para fazer a implementação, a promoção da saúde do trabalhador. Só que esses parâmetros são mínimos e as diretrizes são gerais. Mas nada impede que as empresas ou os grupos eles possam ampliar essas diretrizes, esses parâmetros mínimos de saúde do trabalhador, contanto que esteja acordado entre os empregados, ou seja, que seja um bem comum entre todos e que esteja isso documentado em algum lugar, por exemplo, uma negociação coletiva.
Então, o que é negociação coletiva? A negociação coletiva, segundo a Convenção número 154 da Organização Internacional do Trabalho, compreende todas as negociações entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma organização, ou várias organizações de empregadores, e de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores com o fim de fixar as condições de trabalho e emprego, regular as relações entre empregadores e trabalhadores, ou regular as relações entre os empregadores ou as suas organizações, e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez. Então, achei importante colocar essa definição de negociação coletiva para a gente realmente saber do que está falando, né? O que realmente é a negociação coletiva. Até porque dentro das NRs você não encontra essas definições. A gente tem que fazer pesquisas e analogias de outras referências bibliográficas. Ainda do objetivo, mais um subitem sendo apresentado aí, item 7.1.3. Caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora de serviços informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. Então aí é um item bastante importante para técnicos de segurança que trabalham aí em empresas contratadas, que prestam serviços a clientes externos, aí, a clientes, e precisam realmente de informações para poder fazer a implementação do PCMSO até a elaboração mesmo, né? Porque algumas situações a gente não tem como ter informações mais fidedignas do local de execução do trabalho. Então a gente ou faz uma avaliação externa contratando a empresa, ou a gente também pode solicitar maiores informações à empresa contratante, mas de acordo com o item 7.1.3, a empresa contratante de mão de obra, ela precisa ajudar a elaborar e implementar o PCMSO e até a destinar informações que sejam necessárias para que as suas terceirizadas possam realmente, efetivamente, implementar um bom programa de saúde. Bom, exemplo, uma fábrica de cimento, a Cimento Forte, contrata uma empresa para limpeza industrial e conservação em geral, a Limpfab. A Cimento Forte, nesse caso, deve informar a Limpfab quais os riscos inerentes às suas atividades nesse local de trabalho, e além disso deve auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO. Bom, acrescentando aí que uma empresa, por exemplo, a Limpfab, quando ela vai trabalhar na Cimento Forte, ela sabe dos riscos inerentes à sua atividade de limpeza de fábricas, mas ela não conhece o todo da Cimento Forte, ela não sabe onde tem riscos X, Y, Z, qual é a concentração desses riscos. Então, esse tipo de informação ajuda na elaboração até de um trabalho de, como é que eu posso dizer, de higiene ocupacional. Como é que eu vou fazer a classificação dos meus riscos se eu tenho uma má avaliação por conta de não conhecer todo o processo fabril, no caso específico da Cimento Forte. Não preciso dessas informações porque o trabalho realmente seja efetivo, de qualidade, e que realmente nenhum risco passe desapercebido, não seja informado ou avaliado. Aí, bom, entrando agora em um outro grupo, que é o grupo das diretrizes. E basicamente esse daqui é o primeiro subitem do grupo 7.2, que diz o seguinte: o PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. O que esse item basicamente quer dizer? Que o PCMSO é uma parte de um conjunto maior de iniciativas que são específicas para a promoção ou preservação da saúde dos trabalhadores. Só que todo esse conteúdo ele deve estar articulado com outras NRs, que tem NRs que tem algumas referências também à saúde. Por exemplo, a NR 18, ela fala de condições de alojamento, de condições sanitárias e coisas do tipo. Então, basicamente, a gente tem que articular isso, o PCMSO, com essas outras particularidades das demais NRs.
Bom, a empresa desenvolve uma série de programas e questões relacionadas à saúde dos trabalhadores. O PCMSO é uma parte que integra esse conjunto maior, esse conjunto de ações. O PCMSO não deve ser desenvolvido e implementado sem levar em conta as questões de saúde e segurança pertinentes a outras NRs. Um exemplo prático disso é uma empresa que tem um programa de saúde que estimula os empregados a fazerem parte, a se inscreverem, a estar fazendo exercícios físicos, e ela faz esse pagamento aí de percentual da matrícula do empregado, da mensalidade da frequência da academia. Então isso é um incentivo para que o empregado pratique atividades, como é que eu posso dizer, atividades físicas e basicamente promova a sua saúde. Quem tem muito a ganhar é a empresa, porque ele vai ter um funcionário sadio e vai ter um funcionário com menos propensão a doenças, e basicamente é o que a gente chama de promoção da saúde. Ainda das diretrizes, item 7.2.2. O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. Bom, o método clínico é o objetivo, é indivíduo enfermo ou sadio. Então, pode ser tanto doente como aquele que está gozando de sua saúde. Generalidades, finalidade de estabelecer um diagnóstico, suas causas e indicar um tratamento. Já o método epidemiológico, o objetivo dele é a comunidade enferma ou a sadia. A generalidade, estabelecer causas e medidas de controle, a comunidade enferma ou sã. Então, basicamente, o PCMSO ele deve considerar tanto o clínico como o epidemiológico, tanto o individual doente, como individual sadio, como a comunidade de trabalhadores enferma ou a comunidade de trabalhadores sadia. Então, bem simples também de estar entendendo aí. Ela só quer dizer basicamente qual a abrangência do PCMSO em relação ao indivíduo e à coletividade. Ainda das diretrizes, item 7.2.3. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Bom, o PCMSO se caracteriza por quê? Por prevenção, rastreabilidade e diagnóstico, constatação da existência de casos de doenças profissionais, constatação da existência de casos de danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Então, basicamente, o caráter principal do PCMSO são divididos aí nesses 4 pilares, que é prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e constatação da existência de casos de doenças. Então é importante a gente entender qual a abrangência realmente do PCMSO nos quesitos de verificação tanto do indivíduo como da comunidade. Ainda se referindo das diretrizes, item 7.2.4, o PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Então, o que é isso? Basicamente, o PCMSO ele precisa de uma base de estudo. Qual é essa base de estudo? A avaliação e identificação, a identificação e avaliação dos riscos à saúde dos trabalhadores, de forma qualitativa e ou quantitativa. E ela usa basicamente, especialmente, as identificados nas avaliações das NRs, que são a NR9, a NR15, a NR10, 17, 33, 35, 18, 36, 34 e agora 37. Então, basicamente, ela precisa ter uma base de estudo anterior para que ela seja planejada e implantada. Então ela não pode ser desenvolvida do nada, porque senão vai ficar parecendo que é um documento basicamente de gaveta.
Um documento que você cria do nada, com definições, com termos, coisa do tipo, mas não há uma base fundamental específica para a implementação de um programa realmente eficiente. Agora entrando em mais um grupo que concerne a NR7, que são das responsabilidades, que é o conjunto de subitens 7.3. Então, o primeiro subitem 7.3.1 compete ao empregador. Então, a gente vai ver as responsabilidades do empregador. Primeira responsabilidade do empregador, a linha A, garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Então, compete ao empregador o quê? Elaborar o PCMSO, planejar e elaborar por meio de seu SESMIT ou de uma empresa contratada que possa elaborá-lo. Então, quando a NR7 ela quer dizer que o empregador ele deve elaborar e implementar, ele não quer dizer que o empregador, o dono da empresa, ele vai elaborar e implementar. Ele tem que garantir que seja elaborado e implementado. Então, como é que ele garante isso? Identificando ou atribuindo a responsabilidade a alguém, seja o SESMIT ou seja uma empresa contratada, e destinando recursos para isso. Bom, implementar o PCMSO é o que? É colocar em execução a prática e praticar as ações e generalidades imputadas no programa. E pode ser implementado pelo SESMIT ou por empresa contratada para implementá-lo. Então, importante que a gente tenha essas definições e conceitos aí em mente, para que a gente realmente possa estar solicitando aí, por exemplo, o empregador não elaborou ainda o PCMSO, então tenho que referenciar qual é o item da norma que exige isso. Então é exigido que o empregador ele garanta que seja elaborado e implementado, e também que ele possa zelar pela sua eficácia. Então, como é que ele zela pela eficácia do PCMSO? Garantindo que as ações previstas no PCMSO elas sejam implementadas. Como? Implementadas através de recursos, na maioria das vezes, mas implementado também por meio de ações que devem ser feitas. Então, eu dependo realmente do empregador para que realmente eu possa implementar um programa realmente efetivo. Ainda com relação às responsabilidades do empregador, a linha B diz que o empregador deve custear, sem ônus, para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Bem fácil de entender, mas vamos explicar. Então, qualquer procedimento que esteja relacionado ao PCMSO, como, por exemplo, exames médicos relacionados ao trabalho e outros relacionados ao PCMSO, devem ser custeados pelo empregador sem qualquer custo para o empregado. Então, quais são esses? Os exames médicos admissional, periódico, de mudança de função, demissional, exames pertinentes a alguma doença que tenham alguma relação com o trabalho, ele tem a responsabilidade de arcar com os custos para que seja identificado, que esse empregado possa ser monitorado, para que essa doença possa ser diagnosticada e que realmente ele possa ter uma contraprova se tem ou não relação com o trabalho. Então, quando ele fala em ônus, é capaz de acarretar um sobrepeso, carga. O que quer dizer custear sem ônus? Custear sem colocar carga para o trabalhador, para o empregado. Então, basicamente, ele vai ter que pagar todos os custos referentes aos exames médicos feitos para os empregados, a depender de alguns casos. Claro que é uma doença que ele desenvolva por natureza não relacionada com o trabalho, aí já é um caso à parte que o empregador ele não tem qualquer responsabilidade. Bom, ainda com relação às responsabilidades, a responsabilidade do empregador, a linha C. Indicar dentre os médicos dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMIT da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Bom, esse item faz referência quando a empresa ela é obrigada a ter médicos ou médico do trabalho no seu grupo, no seu SESMIT.
Então, se ela tem mais de 2 médicos no seu SESMIT, o empregador ele precisa indicar aquele que será o coordenador responsável pela execução do PCMSO. Quando não há obrigação de ter um médico à empresa, então a gente parte para outra responsabilidade que está na linha D e a gente vai ver mais à frente. Bom, coordenador é a pessoa especializada que se responsabiliza pelo andamento de uma equipe ou pelo progresso de um projeto. Nesse caso, é o progresso do PCMSO. Então, é importante que o médico indique aquele médico que tenha um poder de liderança bom, que tenha um conhecimento muito amplo, que tenha uma vasta experiência, para ser a pessoa responsável pela coordenação do PCMSO. Porque se o empregador ele tem uma pessoa de confiança, ele tem uma pessoa capacitada para implementar o seu programa, então ele não vai ter maiores problemas legais. Ainda em relação à responsabilidade do empregador, a linha D diz que, no caso de a empresa estar desobrigada de manter um médico do trabalho de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar um médico do trabalho, seja ele empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO. Então é um item também aí que faz referência à indicação do médico que vai coordenar o PCMSO. Só que nesse caso aqui, quando a empresa ela não é obrigada, de acordo com o NR4, a ter um médico ou um grupo de médicos no seu SESMIT. Aí nesse caso, ele pode indicar um médico do trabalho, seja ele um empregado da empresa, que desenvolva qualquer outra atividade, ou não da empresa. Então é importante que a gente tenha essa menção de interpretação desse item aqui, porque ele faz alusão ao item anterior, mas ele tem uma certa diferenciação porque a indicação desse médico ele é aquele médico que não faz parte, que não integra o SESMIT. Bom, importante que, tem situações em que o empregador ele contrata uma empresa, uma clínica de saúde ocupacional, de medicina ocupacional, seja lá como for chamada, para que seus empregados façam os exames médicos complementares e outros mais. Só que o empregador, ele precisa indicar dentro dessa clínica, ou seja lá qual for, um médico, aquele que será o responsável por elaborar, implementar e coordenar as ações previstas no PCMSO, para que realmente esse programa tenha efetividade. Basicamente é isso. Então não há muito o que se comentar desse item. Ele é bem simples e a sua interpretação também é bem simples de ser feita, mas é importante que a gente realmente ainda conheça todas as responsabilidades do empregador em relação ao NR7. Bom, ainda com relação às responsabilidades do empregador, a linha E diz o seguinte: inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregado poderá contratar um médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. Isso é um item bastante importante e acontece geralmente em empresas que estão instaladas em municípios, povoados ou regiões onde realmente tem uma dificuldade de se encontrar a disponibilidade ou até a existência de um médico do trabalho naquela região. Então, esse item ele vem ajudar nesse sentido, porque no Brasil há uma pequena quantidade de médicos do trabalho ainda, há uma certa dificuldade de algumas empresas instaladas em alguns locais com relação a isso. Então a norma ela veio meio que ajudar. Então ela abre um parênteses aí, dizendo que pode ser indicado um médico de outra especialidade para que possa fazer a coordenação desse PCMSO. Mas tem que ser muito bem analisado isso. Tem que ter uma comunicação muito boa com o SRTE para que você indique um médico que não é médico do trabalho, que é de outra especialidade, para fazer essa coordenação do programa, mas que deixe muito bem claro com a SRTE, que seja tudo muito bem acordado, que teve a dificuldade, que não encontra um médico do trabalho e acabou indicando aquele. Ou seja, que seja muito bem às claras, que seja às limpas, que seja transparente entre a empresa e o órgão fiscalizador, para que não tenha problemas futuros. Então, fica a dica.
Ainda com relação às responsabilidades, item 7.3.1, ainda com relação a responsabilidades do empregador, 7.3.1.1. Ficam desobrigados de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, com até 25 empregados, e aqueles de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 da NR4, com até 10 empregados, alterado pela portaria número 8, de 5 de maio de 1996. Bom, então a NR7 ela desobriga de indicar um médico coordenador nas seguintes circunstâncias: grau de risco 1 e 2, até 25 empregados, não precisa indicar um médico coordenador. Grau de risco 3 e 4, até 10 empregados, não precisa indicar um médico coordenador. O quadro 1 da NR4, relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas QNAE, versão 2.0, com correspondente grau de risco GR para fins de dimensionamento do SESMIT. Então, quando ele fala do quadro 1 da NR4, que é para usar como referência a ele, a gente está se referindo a esse quadro que está aqui do ladinho, tá? Que esse aqui é o título dele, então esse aqui é o quadro 1. Então tem que usar como referência esse daqui para poder identificar se há a obrigatoriedade ou não de ter o seu médico. Caso você tenha uma quantidade de funcionários dentro desses parâmetros, dentro desses números aqui, e de acordo com o seu grau de risco, então você não precisa indicar um médico coordenador. Mas se eu não tenho um médico que coordene um PCMSO e as ações e faça a implementação dele corretamente, como é que eu vou garantir que ele tenha uma eficiência? Isso na verdade, vem ajudar pequenas empresas a até diminuir seus custos e outros mais, né? Mas a gente sabe que, se falando de segurança e saúde, ela talvez não tenha uma boa qualidade, porque a gente não vai ter pessoas capacitadas para estar realizando um trabalho de segurança e saúde mais competente. Se eu indicar, por exemplo, para que, sei lá, alguém do RH possa coordenar aquele PCMSO, possa pedir para que alguém faça, desenvolva ele, crie e deixe lá guardado, e ninguém tome ações, faça com que as ações elas sejam implementadas. Então realmente o programa não vai funcionar. Fica a dica. Ainda com relação às responsabilidades, o item 7.3.1.1.1 diz que o empregador, as empresas com mais de 25 empregados e até 50 empregados, enquadradas no grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, poderão estar desobrigados de indicar médico coordenador, contanto que esteja relacionado em negociação coletiva. Então esse aqui é o quadro que a gente faz referência, mas basicamente o que eu quero dizer aqui, esse quadro é quando a empresa tem a obrigatoriedade de ter um médico no seu quadro. Quando ela não tem obrigatoriedade, ou seja, quando ela está abaixo de 101 empregados, aí ela entra nessas regras que a gente está citando aqui agora, né? Então nessa regra aqui, empresas de grau de risco 1 e 2 com até 25 empregados não precisam indicar um médico do trabalho. Nesse outro caso, ela diz o seguinte, que mais de 25 empregados e até 50 empregados, ela pode estar desobrigada, mas contanto que esteja relacionada numa negociação coletiva entre o sindicato, entre a empresa e entre o grupo de trabalhadores, para que assim não tenha, como é que eu posso dizer, um prejuízo para qualquer um deles. Então há que se ter uma negociação coletiva em relação à desobrigação da indicação desse médico do trabalho para estar implementando, realmente fazer valer o PCMSO dentro da sua empresa, porque quem pode mais ser prejudicado nessa situação é o empregado. Ainda com relação a responsabilidades também do empregador, item 7.3.1.1.2. Basicamente é igual ao item anterior, mas agora se refere às empresas de grau de risco 3 e 4. Então, as empresas com mais de 10 empregados e com até 20 empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o quadro 1 da NR4, poderão estar desobrigados de indicar médico do trabalho, coordenador, em decorrência de negociação coletiva, assistida por um profissional do
órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho. Esse item aqui tem uma diferença em relação ao outro. Primeiro, ele faz referência às empresas de grau de risco 3 ou 4. Outra coisa de diferente em relação ao outro é a quantidade de funcionários. Com até 10 empregados, ela é desobrigada. Empresas de grau de risco 3 ou 4, entre 10 e 20, ela é obrigada, elas pode estar desobrigada, contanto que esteja em negociação coletiva. E adicionalmente, que essa negociação coletiva ela seja assistida por um profissional do órgão do SRTE, que ele seja competente em segurança e saúde no trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a avaliação dessa empresa de grau de risco 3 ou 4 e verificar se há realmente se há prejuízo para o empregado se não houver um médico coordenador para esse PCMSO. Então, basicamente, essa terceira parte, ele vai estar lá como um consultor para verificar essa necessidade ou não de retirada do médico, da indicação do médico do trabalho para o PCMSO. Bem fácil de ser entendido também. Mais um item aí, com relação à responsabilidades do empregador. Item 7.3.1.1.3. Por determinação do delegado regional do trabalho, com base no parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas previstas no item 7.3.1.1 e subitens anteriores poderão ter a obrigatoriedade de indicação de médico coordenador, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores. Basicamente se refere ao que eu adicionei como informação no item anterior. Então, se uma autoridade competente ela chega lá, faz uma avaliação do local de trabalho ou da atividade que é desenvolvida, e mesmo que esteja dentro das regras anteriores e o empregador ele não tenha a necessidade de ter um médico coordenador indicado, esse profissional que fez a avaliação do SRTE, ele pode emitir um parecer técnico, ele pode entregar ao delegado regional do trabalho, que pode acatar isso e pode determinar a obrigatoriedade da indicação do médico coordenador. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que se a gente deixa de cumprir isso, na verdade não faz a indicação, e se eu estou dentro das regras, se houver uma avaliação criteriosa de alguém competente para isso, há que se verificar que essa não determinação, não indicação, ela pode ser regredida, pode voltar atrás, você ser obrigado a fazer a indicação do médico, tá? Bom, agora as responsabilidades são do médico coordenador. Então, alinhar com relação às responsabilidades do médico coordenador diz que o médico coordenador deve realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Bom, então, atribuições do médico coordenador. O médico coordenador pode indicar exames a serem realizados ou encaminhar o empregado a médico especialista ou competente para que o examine e indique os exames a serem feitos. Então, não é exclusividade, não é responsabilidade, atribuição direta do médico coordenador realizar estes exames. Ele tem que indicar, ele precisa indicar que os exames sejam feitos por um especialista ou por outro profissional médico familiarizado com as patologias que são objeto de estudo, de observação, de investigação desse médico coordenador. Então, basicamente, é a primeira atribuição aí do médico coordenador referente à atribuição ou indicação dos exames médicos previstos no PCMSO.
Ainda com relação às responsabilidades do médico coordenador, deve encarregar dos exames complementares previstos dos itens, quadros e anexos desta NR profissionais ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados. Então, todos os exames que a gente vai ver lá nos quadros, anexos, que são previstos nessa NR, claro, que a gente não vai ver aprofundado para cada tipo de situação, risco ou atividade, qual exame deve ser feito. Mas a gente vai ver quais os quadros e anexos a gente deve observar, que o médico deve observar para identificar esses exames complementares, e tão logo ele identifique esses exames complementares, ele deve indicar ao médico capacitado, equipado e qualificado para estar realizando esses exames. Então a gente vê a foto aí do lado de uma tomografia sendo realizada em um empregado. Então, basicamente, isso aí seria como um exemplo prático de um determinado exame que ele tem que encarregar quem assim o faça. Bom, então a atribuição do médico coordenador se encarrega de indicar os exames complementares de acordo com os riscos da atividade. São denominados exames complementares de diagnóstico aqueles exames laboratoriais, de imagem, etc., que complementam aos dados da anamnese e do exame físico para a confirmação das hipóteses diagnósticas e de tratamento. Então, esse basicamente seria a definição do que são exames complementares. São exames que complementam tudo aquilo que o médico identificou e conseguiu obter do empregado naquele momento de avaliação. Então, isso é a definição de exames complementares de acordo com a NR7. Bom, agora a gente parte para o grupo 7.4, que é do desenvolvimento do PCMSO. Então, item 7.4.1, o PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos, quais sejam admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Bom, então as atribuições do médico coordenador são incluir os exames médicos abaixo no PCMSO. Então, admissional é antes do início das atividades. Periódico, por um dado período de tempo para contínuo monitoramento. De retorno ao trabalho, quando o empregado retorna de afastamento. Da mudança de função, quando há alteração de função com mudança de risco. Demissional, antes do empregado ser desligado da empresa. Então a gente vai ver cada um deles de forma mais específica, de forma mais explicada nos próximos slides. Por isso que eu não coloquei aqui mais explicações sobre cada um deles para não se tornar repetitivo. Mas basicamente o desenvolvimento do PCMSO deve incluir estes 5 tipos de exames médicos obrigatórios para os empregados estarem realizando aí durante sua vida laboral. Bom, ainda do desenvolvimento do PCMSO, segundo o item 7.4.2, os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem a avaliação clínica, abrangendo a anamnese ocupacional e o exame físico e mental. Então, todos os itens, todos os exames que estão contemplados lá no item 7.4.1 são os exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Então, todos estes exames que são citados aí no item 7.4.1, ele deve incluir uma avaliação clínica, anamnese ocupacional. Trata-se de... O que é uma anamnese ocupacional? Trata-se de uma avaliação clínica, histórico da saúde do trabalhador, para verificar as condições gerais de saúde do empregado. E, além disso, deve também se fazer um exame físico e mental para cada um dos exames citados aí no item 7.4.1. Então, é uma orientação aí, o médico coordenador, quanto ao que ele deve fazer em cada tipo de exame que é indicado, que é proposto aí pelo PCMSO. Bom, aí com relação ainda aos exames que são tratados no item 7.4.1, a linha dela diz o seguinte, que os exames complementares realizados de acordo com os termos específicos desta NR. Os termos específicos com o qual esse item se refere, ele se refere ao quadro 2, que são os exames complementares que são indicados de acordo com o tipo de risco que é identificado pela avaliação da atividade ou do setor que ele trabalha. Então vamos supor que um determinado empregado lá trabalha em um setor que tem um risco de aerodispersóides fibrogênicos.
Então, o exame complementar que poderia ser feito seria a teleradiografia do tórax ou a espirometria. A periodicidade é admissional e anual, e a espirometria seria admissional e bienal. Então, método de execução, vide anexo 2 do quadro 2, técnica utilizada preconizada pela American Thoracic Society, 1987, critério de interpretação, classificação internacional da OIT para radiografias. Então, assim, é um quadro que traz bastante informação aí importante para que o médico coordenador ele possa implementar o PCMSO e possa fazer os seus exames, possa ter parâmetros para estar identificando os riscos e estar definindo quais os tipos de exames que devem ser feitos, de acordo com a tabela pré-estabelecida, pré-definida. Bem simples esse item, hein? Bem fácil de entender também. A gente só fica tipo mais esclarecido de onde é que ele tira, né? Poxa, de onde é que os médicos determinam quais os tipos de exame devem ser feitos. Então, muita gente que faz o curso aí, ele não se atém profundamente a NR7 e dificilmente ele chega nos anexos e quadros, e ele entende muito bem isso aqui, porque a gente sabe que muitos dos cursos que tem aí fora são feitos de maneira a se ganhar dinheiro. Então o pessoal está muito pouco preocupado na qualidade, na quantidade de informações que devem ser passadas mais importantes para os seus alunos, né? Então fica bem difícil. Bom, aí com relação ainda ao desenvolvimento do PCMSO 7.4.2.1. Para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos discriminados nos quadros 1 e 2 desta NR, os exames médicos complementares deverão ser executados e interpretados com base nos critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos. A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do quadro 1 deverá ser no mínimo semestral, podendo ser reduzido a critério do médico coordenador ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho ou mediante negociação coletiva de trabalho. Bom, então a gente tem aqui a apresentação dos quadros 1 e quadro 2. O quadro 1, ele me dá parâmetros para controle biológico da exposição ocupacional a alguns agentes químicos. Então a gente só vai ver aqui parâmetros com relação a agentes químicos, qual é o indicador, qual o valor de referência, qual o método analítico, amostragem, interpretação. Então todas essas informações a gente vai encontrar no quadro 1, mas somente referente a agentes químicos. Já no quadro 2, a gente vai ver parâmetros para monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos à saúde. Então, os critérios de interpretação, que basicamente a esse item se refere, ele vai estar dentro dessa coluna aqui, bem fácil de achar, bem fácil de entender o que cada quadro apresenta para o médico coordenador, para qualquer outro profissional que tenha interesse de estar aprendendo um pouco mais. Então, agentes biológicos identificados nas atividades laborais dos empregados, discriminados no quadro 1, deverão ter avaliação no mínimo semestral. Então, essas avaliações aqui, identificadas, devem ter avaliação no mínimo semestral, podendo ser reduzido pelo médico do trabalho por intermédio de agente de inspeção do trabalho ou ainda constante a convenção coletiva. Então qualquer um desses agentes aqui identificados, essa avaliação deverá ser feita de modo semestral para que realmente a saúde do trabalhador possa ser monitorada aí com intervalo um pouco menor e esses agentes químicos que têm uma probabilidade de causar uma doença aí mais grave, ela possa ser monitorada a sua exposição para o empregado, né? Item 7.4.2.2. Para os trabalhadores expostos a agentes químicos não constantes nos quadros 1 e 2, outros indicadores biológicos poderão ser monitorizados dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores. Bom, então, quando a gente não identifica qualquer agente químico no quadro 1 e no quadro 2, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa de outras referências bibliográficas para que a gente tenha o indicador biológico desses agentes quando ele está ou não acima do limite. O que é importante a gente saber é o seguinte: o quadro 1, por exemplo, ele tem data de 1994.
O quadro 2, ele tem a última data de avaliação de atualização de 2011. A gente sabe que produtos químicos, agentes químicos são criados todo dia. Produtos laboratoriais, remédios e outros mais são criados todos os dias, porque os estudos científicos não param e novos produtos vão surgindo, novas composições químicas. Então, caso um produto desse não esteja listado lá, seja por falta de atualização, ou seja porque foi criado recentemente, coisa do tipo, há que se verificar a toxicologia desse produto e fazer a interpretação mais cabível para esse agente aí que não está listado. Então, a regra é bem simples, ou seja, se não está listado, você não tem que ficar de braços cruzados, você tem que buscar a toxicologia desse novo produto químico que não está listado, ou que é novo, que foi criado, e fazer aí a indicação, a interpretação, o monitoramento desse agente com relação ao empregado para que não tenha maiores danos. Ainda com relação ao desenvolvimento do PCMSO, item 7.4.2.3. Bom, outros exames complementares usados normalmente em patologia clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados a critério do médico coordenador ou encarregado, ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda decorrente de negociação coletiva. Bom, então é bem simples. Outros exames complementares, eles são feitos para quê? Para avaliar o funcionamento de órgãos. E esses exames são geralmente usados em patologia clínica. Mas o que é patologia clínica? Patologia clínica é uma especialidade médica, biomédica e farmacêutica que tem por objetivo auxiliar médicos de diversas especialidades no diagnóstico e acompanhamento clínico de estados de saúde e doença, através da análise de sangue, urina, fezes e outros fluidos orgânicos. Mas quem é que pode fazer a solicitação desses outros exames complementares que não estão listados lá no quadro 1 ou quadro 2, para agentes químicos ou agentes físicos, ou outros agentes de riscos? A pedido de quem? Do médico coordenador, pode ser também através do médico encarregado, pode ser também através do médico agente de inspeção do trabalho, ou pode ser através de negociação coletiva de trabalho. Então, todos esses agentes aí, eles podem fazer a solicitação de outros exames complementares para poder estar identificando lá o agente causador da doença ou coisa do tipo, e fazer realmente a investigação mais a fundo. Item 7.4.3. A avaliação clínica referida no item 7.4.2, a linha A, com parte integrante dos exames médicos constantes no item 7.4.1, deverá obedecer aos prazos e à periodicidade conforme previstos nos subitens abaixo relacionados. O subitem que se refere a esse item aqui basicamente é esse. Item 7.4.3.1. No exame médico admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. Bom, o exame médico admissional, logo após o empregado ser aprovado na seleção, ele deverá ser submetido a exames médicos e avaliação clínica. O empregado não poderá iniciar qualquer atividade na empresa antes de ser submetido a essa avaliação. Basicamente, o que quer dizer a interpretação disso aqui é o seguinte: o empregado só deve iniciar as suas atividades se ele for avaliado clinicamente e identificado como apto, ou seja, com saúde para desenvolver sua atividade naquela empresa. E isso também é uma forma de que você tenha certeza de que ele está entrando em uma determinada condição e que posteriormente ele não identifique uma doença ou degeneração, coisa do tipo, e faça algum tipo de relação com o seu trabalho atual. Então a gente primeiro identifica como ele está e o médico vai dizer se ele está apto ou não para iniciar. E até algumas doenças sejam identificadas, como por exemplo, ele tem uma perda auditiva X. Não é uma doença, não é caso de fazer uma CAT ou coisa do tipo, mas ele tem uma perda auditiva. E a empresa tem uma prova de que ele já entrou com uma perda auditiva externa à sua empresa e, assim, tem condições de trabalhar, mas ele tem uma perda auditiva. Então, esse tipo de informação, esse tipo de avaliação é importante e para que realmente tenha
aí dados bons para que seja avaliado a vida profissiográfica desse empregado. Bom, ainda com relação ao desenvolvimento do PCMSO, item 7.4.3.2. No exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados, a linha A, para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado ou notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho ou ainda como resultado de negociação coletiva de trabalho. Então, vamos lá para a interpretação. Avaliação clínica, prazos e periodicidade. Exame médico periódico, cada ano ou intervalos menores. A critério do médico encarregado ou notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho ou se tiver ainda em negociação coletiva. Então, quem é que deve fazer esse exame anualmente? Todos aqueles trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho desencadeiem ou agravem uma doença ocupacional. E também aqueles empregados que são portadores de doenças crônicas. Quais são esses tipos de doenças crônicas? Câncer, diabetes, mellitus, doença hipertensiva, algumas infecções como a tuberculose, lepra, sífilis ou gonorreia, a SIDA ou AIDS. Então todas essas são doenças crônicas, ou seja, essas avaliações médicas, esses exames médicos periódicos, eles podem ser feitos anualmente, é o máximo de tempo que ele deve ficar sem fazer exame, ou intervalos menores. Isso vai de acordo com a avaliação criteriosa aí, de acordo com cada especialista. Mas basicamente seria a primeira diferença e o primeiro critério de tempo de periodicidade de avaliação de acordo com as situações de trabalho ou condição de cada trabalhador. Bom, agora a gente vai para a linha A, só que é a linha A.2. A gente viu anteriormente a linha A.1. Bom, então ainda para aqueles trabalhadores com situações de trabalho, exposição a risco e portadores de doenças crônicas, a linha A.2 ela diz o quê? De acordo com a periodicidade especificada no anexo 6 da NR 15 para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas. Então, essas situações devem ser, essa periodicidade ela deve se valer do anexo 6 da NR 15. Então, exame médico periódico, periodicidade definida pelo anexo 6 da NR 15. 1.1. Trabalhos sob ar comprimido são os efetuados em ambientes onde o trabalhador é obrigado a suportar pressões maiores que a atmosférica e onde se exige cuidados de descompressão, de acordo com as tabelas anexos da NR 15. Então, essa periodicidade ela é especificada nesse anexo aí, no anexo 6 da NR 15. Então, um exemplo aí de mais um tipo de periodicidade diferenciada nos tipos de exames periódicos realizados. Bom, ainda no item 7.4.3.2, no exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados, a linha B, para os demais trabalhadores. Então, os demais trabalhadores, B.1, anual, quando menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade. Então, ele faz anual sempre menor de 18 e maior de 45. Então, são duas regras. Anual para situações de risco e doenças crônicas e também anual quando essa primeira regra ela não se aplica, mas o empregado tem menos de 18, ou ele tem mais de 45, então faz anual. Quando ele não está dentro da primeira regra, nem da segunda, aí ele parte para a terceira. Item B.2, ou seja, a cada 2 anos, para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade que não estejam expostos a determinadas situações de risco e que também não sejam portadores de doenças crônicas. Então, a regra bem simples aí de ser identificada. Então, eu coloquei aqui só um resumo. Anual, cada 12 meses, menor de 18 anos e maior de 45. E bianual, cada 24 meses, ou maior de 18 ou menor de 45 anos de idade. Então é bem simples aí também de estar identificando essas regras. Claro que vai de situação para situação. Se tem exposição a risco, então deve ser feita de forma anual, ou se tem uma doença crônica.
Item 7.4.3.3, ainda com relação ao desenvolvimento do PCMSO, no exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho do trabalhador, ausente por um período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, ou parto. Então, exame, avaliação clínica, prazos e periodicidade. Então, a gente está dentro desse item ainda de avaliação clínica, prazos e periodicidade. O exame médico de retorno ao trabalho. Quando deve ser feito? Primeiro dia de retorno ao trabalho. Ele não deve iniciar o trabalho, se ele passou um período de 30 dias ou mais, deve já de imediato iniciar, de maneira nenhuma. Ele deve, naquele primeiro dia de retorno, fazer o seu exame médico de retorno ao trabalho. Então, ele deve ter a seguinte condição: ausente por 30 ou mais dias. E quais os motivos das ausências, seja doença ocupacional ou não, acidente ocupacional ou não, ou um parto que tenha um prazo aí superior, igual ou superior a 30 dias. Então é uma interpretação também bem fácil aí, mas são algumas condições que dá direito, que fazem a obrigatoriedade do exame periódico, o exame de retorno ao trabalho. Ainda com relação ao desenvolvimento do PCMSO, item 7.4.3.4. No exame médico de mudança de função será obrigatoriamente realizado antes da data da mudança. Então, item 7.4.3.4.1 diz o seguinte: para fins desta NR, entende-se por mudança de função, ou seja, de acordo com a NR7, mudança de função quer dizer que toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou setor, que implique a exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que ele estava exposto antes da mudança. Bom, eu tenho como exemplo, por exemplo, um auxiliar administrativo, que ele foi promovido para supervisor administrativo. Se a gente for avaliar um PPRA nesse sentido, teoricamente, os dois estariam no mesmo GHE. Teoricamente, também teria os mesmos riscos, a mesma exposição. Há empresas que, por excesso de pecar por excesso, acabam fazendo o exame de mudança de função para esse empregado. Há empresas também que, por excesso, pecar por excesso, um funcionário que muda de grau, do grau ou nomenclatura de função, por exemplo, sei lá, mudou de uma nomenclatura que era operador e foi para sei lá, operador nível 1 para operador nível 2, o operador de equipamentos para operador geral, ou seja, operador sem nomenclatura específica. Bom, se a gente for avaliar um PPRA desses dois tipos, desses dois grupos, a gente vai ver que o operador geral e o operador de equipamentos, eles estão dentro do mesmo GHE. Isso vai de acordo com a atividade, eu só estou supondo que basicamente seria assim. Só que empresas pecam por excesso fazendo o exame de mudança de função porque mudou somente a nomenclatura, as atribuições são as mesmas, mas mudou a nomenclatura. Então, por interpretação, seja errônea ou seja por falta de informação mais sucinta nesse item da NR7, elas acabam pecando por excesso e fazendo o exame de mudança de função para aquela somente alteração de nomenclatura ou alteração de posto de trabalho. Mas o que deve se levar em conta é que essas alterações, seja por atividade, posto ou setor, ela deve implicar na exposição do trabalhador a risco diferente da que ele estava exposto na função anterior. Então, essa é a condição para se fazer o exame médico de mudança de função. Bom, mas fica a critério de cada um, fica a critério aí de realmente fazer o certo por mais certo. Do desenvolvimento do PCMSO, item 7.4.3.5. No exame médico demissional será obrigatoriamente realizado em até 10 dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. Essa mudança aqui na obrigatoriedade de prazo para realizar o exame médico demissional, ela foi alterada em 6 de dezembro de 2018 e foi alterada pela portaria número 1031. Então é uma mudança recente que houve aí. Então, a empresa tem até 10 dias a partir do término do contrato para realizar
o exame demissional. Então esse exame é contado a partir do término do contrato dele, a partir do momento que a empresa chega para o funcionário e diz: olha, não preciso mais do seu serviço, seu contrato estará terminado a partir de hoje. Então, a partir daquele dia, ele tem a empresa tem 10 dias para fazer esse exame médico demissional do empregado, demissional, para estar verificando as condições de saúde dele e fazer o desligamento apropriado. Claro que há condições em que esse prazo de realizar o exame demissional ele pode ser alterado. Por exemplo, se um determinado empregado trabalha em uma empresa de grau de risco 1 e 2, o exame médico dele foi feito dentro de 135 dias, o exame dele ainda é válido e para ser considerado como demissional. Se ele trabalha numa empresa de grau de risco 3 e 4, até 90 dias do último exame médico periódico, então o exame dele pode ser aproveitado como demissional para fazer o desligamento da empresa dele. Tem empresas que não seguem essas regras e acabam fazendo um novo demissional por conta, sei lá, de pecar por excesso, coisa do tipo, e até por uma segurança maior. Bom, item 7.4.3.5.1. As empresas enquadradas nos graus de risco 1 ou 2, segundo o quadro 1 da NR4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 135 dias, em decorrência de negociação coletiva assistida, por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde do trabalho. Então, dispensa do exame médico demissional. Empresas de grau de risco 1 e 2 poderão ampliar o prazo de dispensa de exame demissional em mais de 135 dias. Mas esse prazo de 135 dias em relação a quê? Em relação ao último exame médico periódico realizado. Então, se realizou há mais de 135 dias, ele pode, em decorrência de uma negociação coletiva, validar esse exame que foi realizado há mais de 135 dias. Essa situação ela deve estar negociada em negociação coletiva por um profissional indicado pelas partes e poderá ser também um profissional de SST da SRTE. Então, assim, é uma regra que geralmente as empresas realmente não solicitam. Eu desconheço, eu nunca vi, eu nunca presenciei uma empresa que solicitou o aproveitamento desse exame em mais de 135. Bom, item 7.4.3.5.2, as empresas enquadradas no grau de risco 3 e 4, essa regra basicamente é igual à outra, só que agora é para as empresas de grau de risco 3 e 4. Segundo o quadro 1 da NR4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 90 dias, em decorrência de negociação coletiva assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde do trabalho. Então, a única diferença da outra aqui são empresas de grau de risco 3 e 4. Ela pode ampliar o prazo de dispensa do exame demissional aproveitando o último exame periódico em até mais de 90 dias, de acordo que esteja em negociação coletiva assistida por um profissional indicado de comum acordo entre as partes e que seja esse profissional parte da SRTE, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Item 7.4.3.5.3, por determinação do delegado regional do trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional, independente da época de realização de qualquer outro exame, quando suas condições representam potencial de risco grave aos trabalhadores. Então, o que é isso, basicamente? O delegado, através de um parecer que foi dado por uma determinada autoridade do órgão regional da SRTE, se ele concluir nesse parecer que a empresa tem um determinado grau elevado de risco e que as condições de saúde ou de segurança dos empregados elas possam ser acometidas de algum mal, então ele, por conta dessa avaliação, ele pode determinar que os exames médicos eles sejam feitos mesmo
mesmo que esses prazos dos itens 1, 2 e 3 eles estejam dentro de determinadas situações, ou seja, de acordo com os prazos, de acordo com os graus de risco e tudo mais, negociações coletivas e tudo mais. Então, de acordo com esse laudo, o delegado ele vai acatar isso, ele vai determinar que os exames médicos demissionais eles sejam feitos. Então, é uma coisa bem simples de entender, mas repetindo, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Pode até acontecer, claro, vai acontecer. A norma ela abre regras, brechas para isso, e a empresa, quando ela puder economizar o máximo que ela puder, ela vai fazer isso, e como ela está dentro da lei, ela pode usar, claro, desse artifício. Eu que nunca presenciei. Bom, item 7.4.4. Para cada exame médico realizado previsto no item 7.4.1, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional, ASO, em duas vias. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive referente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via. Bom, a emissão do ASO é emitida em duas vias. Primeira via, arquivada no local de trabalho. Segunda via, entrega ao trabalhador. Recibo, ele geralmente vem na primeira via, mediante assinatura que comprove o recebimento. A primeira via, basicamente, é aquela que fica com a empresa. Então, o recibo de entrega deve estar registrado nessa primeira via para que a empresa ela possa comprovar que ela entregou o ASO ao empregado. Há empresas que emitem em três vias. Por quê? Uma fica no setor de RH, uma fica com o médico e outra fica com o trabalhador. Há situações em que, em frente de trabalho, canteiros de obra, uma via precisa estar lá de acordo com essa NR. Então, para quê? No caso de uma fiscalização, ele não vai diretamente na empresa, ele vai no canteiro de obra, verifica o ASO se está sendo feito e verifica se as condições dos empregados estão sendo avaliadas e se os empregados estão aptos para realizar aquelas atividades naquele canteiro de obra ou frente de trabalho. O ASO deverá conter no mínimo, então a gente vai ver aqui quais os itens que o ASO deve conter. Então, o primeiro item mínimo que um ASO deve conter, claro que a gente sabe que existem milhares de tipos, modelos, templates eletrônicos, físicos de ASOS, que são gerados por uma empresa. Só que esses vários tipos de templates, modelos que sejam, eles devem ter um conteúdo mínimo. Devem ter, claro que tem ASOS que tem uma quantidade de informação muito maior do que a NR7 pede, mas todos os ASOS precisam ter no mínimo o seguinte conteúdo. A linha A, nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função. Os riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles na atividade do empregado conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalhador, SST. Indicação dos profissionais médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados. O nome do médico coordenador também, quando houver, com respectivo CRM. Aqui do ladinho a gente consegue ver aí um modelo de ASO, que basicamente ele tem informações mínimas aí que são solicitadas pela NR7. Vamos ver mais conteúdo que o ASO precisa ter. Vamos lá. O nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM, definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exerce ou exerceu. Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato. E ainda data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Então aí não há o que se falar em relação a isso. Basicamente são 8 itens mínimos que o ASO deve conter de informações, que pode ser subdividido em 8 grupos, que realmente precisa conter nesse ASO, mas vai de empresa para empresa. Há ASOS com 2 folhas, há ASOS com uma folha só, mas também tem ASOS bastante completos em relação à quantidade grande de informação, claro que com as mínimas, mas que com informações complementares que ajudam aí, tanto a fiscalização, os profissionais de segurança ou até o próprio médico.
7.4.5. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. Ainda dentro desse item, há um subitem. Os registros a que se refere o item 7.4.5, citado acima, deverão ser mantidos por período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Então, todos esses exames, essas avaliações, os asos, devem ser guardados no prontuário individual, ou seja, numa pasta individual desse empregado, e o período mínimo são de 20 anos. Então, em 20 anos, se ele faz exames médicos anuais, você teria aí registros de 20 vezes cada ano, né, de registros de avaliações clínicas, no mínimo, de cada empregado, registrados, guardados, arquivados aí na empresa para fiscalização ou qualquer outra situação, ação judicial, coisa do tipo. Tudo isso precisa estar sob posse, sob responsabilidade do médico coordenador. Geralmente esses documentos a gente vê guardados em RHs, mas de qualquer forma está guardado. Se o médico porventura tiver uma salinha dele lá dentro da empresa, que é considerado uma sala médica, ele tem uma chavezinha, ele tranca ela e ele tem por responsabilidade manter aqueles arquivos todos guardados, trancados, bem distribuídos, bem organizados, de forma individualizada, para que não tenha um problema aí no pedido de fiscalização ou não tenha até um extravio de algum documento aí que ele necessite no futuro. Mas basicamente é isso, é um item também bem simples aí, de dados de arquivamento, periodicidade e até responsabilidades aí do médico coordenador para manter esses documentos guardados. Item 7.4.5. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. É basicamente um item que se repete ao outro, só que ele tem um subitem diferente. O subitem dele é o ponto 2, o último ponto 2. Havendo substituição do médico a que se refere o item 7.4.5, os arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor. Então, se um médico sai da empresa, aquele médico atual, e ele, porventura, ele é desligado da empresa e outro médico assume, todos esses arquivos serão transferidos para a posse dele. Não vai sair do médico que se desligou, vai para o poder do SESMIT ou do RH, ou coisa do tipo. Não, de maneira nenhuma. Vai ser transferidos para o sucessor, para que ele tenha conhecimento do prontuário individual de cada empregado, para que ele tenha conhecimento de que existe um arquivo com prontuários de todos os empregados da empresa, que eles estão bem organizados, ou seja, ele tem que ver a condição de como realmente está, e ele também tem que ter acesso ao histórico laboral e de saúde e doença de cada empregado. Então, bem simples também. Então, prontuário clínico individual, registros, dados dos exames médicos, avaliação clínica, exames complementares, conclusões e medidas aplicadas. Responsabilidades: o médico coordenador do PCMSO, médico substituto, deve receber os arquivos. Então é uma coisa bem simples, com dois itens aí bem fáceis de serem entendidos, né? 7.4.6, com relação ainda ao desenvolvimento do PCMSO. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstos ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto do relatório anual. Bom, então o PCMSO deverá obedecer a um planejamento. O planejamento deve prever ações de saúde. As ações devem fazer parte do relatório anual. Então aqui eu coloquei aqui do governo do estado de Goiás um modelo que eu achei bem legalzinho de cronograma de ações de saúde. Então aqui a gente tem um planejamento anual de acordo com meses e ano. Então aqui sai de abril de 2008 a março de 2009. Aqui os tipos de atividade que tem que ser feita. Então aqui ele coloca que os exames médicos devem ser feitos anualmente, é por isso que aqui é tudo mesclado. Atividade para palestra sobre tabagismo de forma mensal também deve ser feito, a interpretação dessa maneira. E aqui, por exemplo, primeiros socorros, ele
não especificou ainda quais os meses que vai ter toda atividade de primeiros socorros, como por exemplo treinamento, simulados ou coisa do tipo. Eu não li esse termo todinho ainda aqui, então não tenho que te dizer basicamente o que é. Bom, status, está em andamento, está sendo realizado, foi realizado. Então aqui basicamente seria a cronograma de ações. Quando eu for realizar o relatório anual, esses dados de status aqui, aí eu vou colocar no relatório anual se o meu cronograma de ações ele foi realizado. Então, realizado, exames médicos realizados, palestras sobre tabagismos foram realizadas, atividades de primeiros socorros, a realizar, então não foi realizado ainda, mas está em andamento, está em planejamento, coisa do tipo. Então isso aqui é bem legal, é um modelo assim que eu encontrei, achei legal de estar apresentando para vocês, para estar realmente expondo e interpretando o que é que esse item quer dizer. Então, primeiro, no PCMSO você estabelece um cronograma de ações, esse é um ponto principal. 2, quando você for fazer a revisão, quando você for fazer o relatório do ano referente às ações do PCMSO, aí você vai fazer o que? Aí você vai pegar esse cronograma de ações e você vai colocar o status dele. Se cada ação daquela ela foi feita, ela está em andamento, em planejamento ou não conseguiu realizar, mas uma avaliação precisa ser feita. O que é isso? Melhoria contínua. Você está avaliando se o seu programa ele foi efetivamente implementado nesse quesito de planos de ações e você consegue ter uma estimativa dos planos de trabalho que foram estabelecidos pelo médico coordenador e se realmente a promoção da saúde ela foi efetivamente feita para aquela empresa. Bem tranquilo isso de entender aí em relação a esse item. Item 7.4.6.1. Então, com relação ao que a gente falou no item anterior, o relatório anual deverá discriminar. O que é o relatório anual? Setores da empresa, ele deve conter setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, ou seja, quantos exames médicos foram realizados e quais os tipos, incluindo avaliações clínicas, exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, ou seja, quantos funcionários tiveram perda auditiva, quantos funcionários tiveram avaliação normal, assim como o planejamento para o próximo ano, ou seja, você coloca o plano de ação que foi realizado, se ele foi realizado ou não, e já coloca também um planejamento para o próximo ano. Próximo ano será feito isso, será feito aquilo outro, tal, tomando com base um modelo proposto no quadro 3 da ANR. Então o quadro 3, ele traz um modelo de relatório anual que deve ser feito. Não precisa fazer um programa de 10 folhas, um documento de 10, 15, 20 folhas. Basicamente, se você quiser somente fazer o que está estabelecido na NR7, só segue essa tabelinha. Essa tabelinha tem todas as informações que o relatório anual ele deve ter conforme a NR7. Então, basicamente, deve conter um resumo, discriminação das informações setorialmente, quantidade e tipo de exames médicos realizados, quantidade e tipo de avaliações clínicas, quantidade e tipo de avaliações complementares, estatísticas de resultados, planejamento de ações para o próximo ano, seguindo o modelo quadro 3 da NR7. Então, muito simples de fazer. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar. Recomendo que sempre coloque lá o plano de ação do PCMSO anterior e faça lá o status das ações, se foram realizadas ou não. Então, bem fácil de entender. Aí também o que é o relatório anual e onde é que tem um modelo aí de relatório para estar sendo feito todo ano e estar arquivando esse material e apresentado para todos os empregados. O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão. Bom, então o relatório anual deve ser apresentado e discutido na CIPA. A cópia do relatório anual anexo à ata da respectiva reunião, ou seja, qual reunião foi apresentado o relatório anual. A apresentação desse relatório deve ser registrada em ata. Como esse relatório anual ele deve ser apresentado e discutido na CIPA, eu também acho importante que você faça a divulgação desse relatório anual aos empregados. Então, se você na sua empresa tem o chamado DDS, ou reunião matinal, seja lá como fosse chamado,
Se você tem essa reuniãozinha diária, faça a reunião de todos os empregados, pega a CIPA, coloca lá todo mundo junto nessa reunião, faça com que todo mundo esteja presente e faz a divulgação desse relatório anual. Faz a divulgação, pega evidência de que foi apresentado, anexa o relatório anual nessa ata de presença dos empregados e anexa aí a próxima reunião da CIPA, faz a apresentação lá depois e diz, olha, foi apresentado, está aqui a ata de presença e anexa lá a ata de reunião. É bem tranquilo de fazer isso. Mais importante que o relatório não fique só no papel, não fique só na identificação do que foi identificado lá pelo médico, das estatísticas e tudo mais, que realmente a promoção da saúde seja evidenciada, seja apresentada, seja discutida e seja dito para todos os empregados, olha, tudo que a gente está fazendo para preservar a saúde de vocês, para promover a saúde de vocês está sendo feito e o resultado é esse aqui, é bom ou ruim? Então a gente vai apresentar esses resultados e deixar tudo bem esclarecido, tudo bem transparente para todos os empregados e até para a CIPA também. Item 7.4.6.3, ainda com relação ao relatório anual do PCMSO, ele poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que este seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do trabalho. Bom, é claro que um documento como esse, um relatório anual, ele precisa ter uma assinatura eletrônica, seja eletrônica ou seja um documento que foi impresso, mas foi assinado pelo médico, que ele redigiu e que ele fez aquele relatório anual. Eu posso escanear ele e posso guardar ele de forma eletrônica no computador e apresentar ao agente da inspeção. Isso não é problema. Então, o relatório anual pode ser meio físico ou meio digital, contanto que seja de fácil acesso. Ainda com relação ao desenvolvimento do PCMSO, item 7.4.6.4. As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador ficam dispensadas de elaborar o relatório anual. Então, se recordando aí daquelas regras que são para empresas de grau de risco 1 e 2, 3 e 4, tal, as empresas que são desobrigadas de indicar esses médicos, médico coordenador, ela não precisa elaborar e apresentar esse relatório anual. Eles ficam somente para aquelas empresas que são obrigadas de indicarem, de terem um médico coordenador. Bem simples de entender. Então, NR7, desobrigados de indicar médico coordenador. Graus de risco 1 e 2 até 25 empregados. Grau de risco 3 e 4 até 10 empregados. E tem mais duas regras, mas aí fica a critério de repor, de verificar lá essas regras direitinho lá na frente, lá atrás do que foi apresentado. Bom, quadro 1 da NR4, relação da classificação nacional de atividade econômica, QNAE versão 2.0, com correspondente grau de risco, GR, para fins de dimensionamento do SESMIT. Bom, o que é dispensado? Características do que foi liberado, que conseguiu dispensa, ou seja, não há obrigatoriedade de elaborar o relatório anual. Bem tranquilo também a interpretação desse item, tá bom? Item 7.4.7. Sendo verificado através da avaliação clínica do trabalhador e ou dos exames constantes do quadro 1 da presente NR, apenas exposição excessiva EE ou SC mais ao risco, mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local do trabalho ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas. Bom, bem simples isso aí, mas também é um simples mais complexo. O que acontece? Quando é realizado os exames médicos clínicos complementares ou coisa do tipo, e é identificado uma exposição excessiva a um determinado agente identificado, aquela situação, o trabalhador ele precisa ser afastado até que aquela condição de exposição excessiva, o indicador do exame, ela seja normalizada, e há um monitoramento para isso, que é feito pelo médico, e até que a situação de trabalho ela seja alterada. Se houve exposição excessiva é porque alguma coisa não está correta, então isso precisa ser alterado. Então o médico tem por obrigação pedir o afastamento do empregado e solicitar que seja feitas as devidas alterações, seja na exposição ou seja nas medidas de controle. Então vamos lá para algumas explicações em relação às nomenclaturas. O que é EE? O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância,
mas não possui isoladamente significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico. Isso precisa ser bem entendido. O fato de ter uma exposição excessiva a um determinado agente não quer dizer que ele já está com uma determinada doença. Aí precisa se verificar, fazer uma avaliação maior, o médico do coordenador, ou seja lá quem for do trabalho, e identificar se ele já está com a doença desenvolvida em função da exposição excessiva. Já o SC+, o que quer dizer? O SC+, é o indicador biológico que possui significado clínico ou toxicológico próprio, mas, na prática, devido à sua curta meia-vida biológica, deve ser considerado como EE, ou seja, exposição excessiva. Então, basicamente, é como sinônimo, o EE ou SC+. Item 7.4.8, ainda do desenvolvimento. Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais através de exames médicos que incluam os definidos nesta NR, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames constantes dos quadros 1, apenas aqueles com interpretação SC, e 2, e do item 7.4.2.3 da presente NR, mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico coordenador ou encarregado fazer o quê? Solicitar à empresa a emissão da comunicação de acidente de trabalho. Esse é o primeiro. Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho. Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. Orientar o empregador quanto à necessidade da adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho. Então, isso aqui seria basicamente uma das atribuições do médico, quando ele verifica que um profissional, um trabalhador, ele teve uma ocorrência ou agravamento de doença. Então ele precisa solicitar a emissão da CAT, afastar o trabalhador, encaminhar o trabalhador à Previdência Social e orientar o empregado. Essas daí são itens importantes que o médico ele precisa conhecer como atribuição para ele, ou o técnico de segurança precisa saber quando há a constatação de ocorrência ou agravamento de uma doença já existente, tá bom? É bem simples também de entender, é uma interpretação tranquila, é um item bastante grande, mas porque eu coloquei as suas subitens e as suas alíneas também aqui dentro, para que a gente tenha um entendimento mais simples. Bom, agora a gente parte para o grupo da NR7 de explicação do índice dos primeiros socorros, que é o item 7.5. Então, o item 7.5.1, todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida. Manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. Bom, não existe um kit de primeiros socorros único para toda situação, para toda empresa. Já me questionaram isso uma vez, acho que foi quando eu estava fazendo uma matéria para o meu blog, e me questionaram, poxa, qual o tipo de kit de primeiros socorros que eu tenho que ter? O que eu tenho que ter dentro do kit de primeiros socorros? Depende muito. Todo estabelecimento deve estar equipado com kit de primeiros socorros, mas nem todo estabelecimento terá o mesmo kit de primeiros socorros idêntico. Vai muito de acordo com as situações. O conteúdo deve levar em consideração as atividades. Esse material deve ficar guardado sob responsabilidade de médico, enfermeiro, técnico de segurança ou empregado treinado em primeiros socorros. Essa avaliação do conteúdo do kit de primeiros socorros, quem deve fazer isso é o médico do trabalho em conjunto com o SESMIT. Aí a gente realmente vai chegar num kit de primeiros socorros efetivo, eficiente, que realmente atenda a todas as situações, a todos os tipos de ocorrências que possam ter na minha empresa. Então é muito subjetivo o conteúdo desse kit. Eu tenho algumas sugestões de kits em um documento, eu coloquei até um aqui, ó, com a sugestão de kit para pessoal com nível básico de primeiros socorros. Então a gente tem aqui, ó, 25 itens e a quantidade de cada item para um kit básico. E as sugestões de kits para pessoal com nível avançado de primeiros socorros. Então a gente teria que ter o básico mais esse avançado aqui, tá vendo? Então é bem tranquilo também de entender, mas vocês precisam entender que nem todo kit será utilizado para todas as situações, tá bom? Todas as empresas.
Bom, agora a gente parte para os quadros e os seus anexos. Então, o quadro 1 da NR7 é esse quadro aqui que vocês estão vendo em forma de print screen. Eu tirei só uma parte dela, mas a gente vai entender aí um pouco das colunas. Bom, o quadro 1, a nomenclatura dele é o seguinte: parâmetros para controle biológico da exposição ocupacional a alguns agentes químicos. Então isso já foi até passado lá mais à frente. Então eu identifico o agente químico aqui na primeira coluna, e aqui eu vou identificar o indicador biológico. Então, para anilina, onde é que eu vou identificar isso? Na urina ou sangue? Então, exame de sangue. P-aminofenol e ou metahemoglobina. O arsênico eu identifico na urina, cadímio na urina, chumbo inorgânico no sangue, urina, sangue. Então, cadímio na urina, se eu identificar cadímio na urina, então o agente químico cadímio está presente na urina desse empregado, então os controles não estão sendo eficientes. Então tem os valores de referência, IBMP, método analítico, amostragem, interpretação. Então, assim, é o quadro que ajuda bastante na interpretação dos dados e qual tipo de exame deve ser feito caso um agente químico seja identificado. Aqui no anexo do quadro 1, aprovado pela portaria SST número 24, de 29 de dezembro de 1994, a gente vai ver as abreviaturas. Então, todas as abreviações referentes ao quadro 1, a gente vai encontrar aqui nesse anexo do quadro 1 para poder explicar aquelas abreviações que a gente viu lá no primeiro quadro. Então, é bem tranquilo, são só explicações do que cada termo significa. O quadro 2 são parâmetros para a monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos à saúde. Então, por exemplo, eu tenho risco ruído, ele me diz que eu tenho que verificar o anexo 1 do quadro 2 para poder fazer essa identificação, mas aqui, por exemplo, aerodispersóides, eu faço uma teleradiografia do tórax ou espirometria, e a classificação internacional de radiografia que eu vejo a exposição, as interpretações para esses exames. Então, bem tranquilo também de estar identificando a diferença do quadro 1 para o quadro 2. Aqui o quadro 2 são alguns riscos à saúde e o quadro 1 é basicamente especificamente para riscos químicos. Bom, aqui no anexo 2 do quadro 2, a gente vê as diretrizes e condições mínimas para a realização e interpretação de radiografias de tórax. Pelo que a gente viu lá no quadro 2, as radiografias de tórax, elas seguem as interpretações da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, o que a NR7 fez? Pegou a OIT, todo o conteúdo, explicações e até códigos brasileiros e anexou aqui, colocou aqui no anexo 2 do quadro 2 para fazer essa referência. E fácil acesso. O quadro 3 é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Relatório Anual. Então, aqui no quadro 3, a gente vai ver só um esboçozinho, uma tabelazinha, que deve ter as informações mínimas para se fazer um relatório anual do PCMSO. Então, bem simples também de entender, bem fácil de apresentar aqui, mas como eu falei, vai de profissional para profissional, acrescentar mais informações, fazer um documentozinho bem legal. Não fazer um documento de 10, 20, 30 páginas, mas colocar o máximo de informação possível para que o programa seja efetivamente avaliado e a promoção da saúde do trabalhador seja efetivamente também colocada em prática. Bom, pessoal, por aqui termina todo o conteúdo da NR7. Espero que tenham gostado aí da interpretação de item por item. Logo mais eu vou estar divulgando aí a NR8, porque ela já está concluída. Então só falta gravar o áudio e fazer o upload no sistema aí no YouTube. Façam comentários. Quem não é inscrito, se inscreva e acompanhe todo o nosso conteúdo. Não há vídeos somente como interpretação de NRs. Há vídeos de diversos tipos em relação à segurança no trabalho, publicados aí no meu canal. E vocês fiquem à vontade para estar comentando, para estar curtindo e para estar fazendo compartilhamento. Ajuda o nosso canal a crescer, que conteúdo como esse de qualidade vai ser publicado com mais frequência. Na verdade, vocês só têm a ajudar. Eu só preciso realmente que vocês me ajude fortalecendo o canal e fazendo a divulgação, fazendo esse canal chegar aos profissionais que ainda não conhecem. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.